Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, desceu o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar ao Senhor. Abaixa um pouquinho lá e aumenta aqui. Senhor Deus, nós estamos muito agradecidos. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos abriu uma porta para podermos adorar ao Senhor. E esse é um privilégio que no mundo em que vivemos, muitos já não têm mais. Nós somos gratos, Senhor, porque podemos sim nos reunirmos e louvarmos ao Teu nome. Podemos estar em comunhão com os irmãos e declararmos no nosso coração que Tu és Deus, Tu és Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de abrirmos a Santa Palavra, lermos o texto sagrado e o Teu Espírito Santo falar conosco. Obrigado, Senhor, por esta porta que se abriu para a pregação do Evangelho. E eu estou certo de que hoje o Senhor tem algo a nos comunicar. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nesse momento tire do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que seja empecilho, que seja algo que possa nos distrair, mas que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltado para a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês, eu quero meditar com vocês sobre algo que tem perturbado muitas pessoas, inclusive muitos crentes, muitos cristãos, que é o medo. Hoje nós vivemos um mundo de muitas incertezas, de muita insegurança, de muitas aflições, e a impressão que nós temos muitas vezes é que nunca estamos seguros. Nós temos visto a violência aumentando, problemas econômicos sérios. Começamos o ano com notícias não muito boas na área da política, da economia, aqui no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E tem sido muito comum encontrarmos as pessoas sendo dominadas, literalmente dominadas pelo medo, pela angústia, pela incerteza, pelo amanhã, o que vai ser de mim? Começa a ter um burburinho na empresa, já vem o susto, será que eles vão me mandar embora? Será que eu vou ser o próximo? Alguma situação, o celular toca, vibra, o que vai ser agora? Que notícia que eu vou receber agora? Sempre
com medo. Às vezes se aproxima alguém diferente, minimamente suspeito de nós na rua, a gente já toma aquele susto, andamos com o vidro dos carros fechados. Eu me lembro, queridos, quando, não muito tempo atrás, não vou nem falar a data, a gente largava o carro na rua, aberto, bicicleta na rua, ia brincar, estava tudo certo. Hoje a gente não vê nem criança na rua mais. Por quê? Porque os pais têm medo de deixar as crianças na rua, e está certo. Tem muitos motivos para isso. Agora, a questão é que nós somos crentes. Crente sente medo? Será? E nós estamos diante de um texto que o medo está muito presente. Porque o Senhor Jesus estava com a multidão estava faminta, e Jesus multiplica os pães, aquela multidão inteira se alimenta, e eles ficam tão entusiasmados, e lá no Evangelho de João, vai falar nessa passagem que eles ficaram tão empolgados com Jesus, que eles queriam proclamá-lo rei. E Jesus, percebendo isso, esse alvoroço, esse entusiasmo da multidão, o Senhor Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. E eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Curiosamente, isso não tinha acontecido ainda. O Senhor Jesus estava sempre com eles, em todos os momentos. Mas agora o Senhor Jesus diz para eles: entrem no barco e vão para outra banda. Eu alcanço vocês. Vão. Certamente, para a multidão já perceber que o que tinha que acontecer ali já tinha acontecido. Então a Bíblia relata que Jesus despede a multidão. Vejam comigo no versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali. Desculpe, irmãos, perdão, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus não queria simplesmente sair dali de qualquer maneira. Ele tinha alimentado a multidão e agora ele queria despedir, abençoar essa multidão para que eles voltassem para casa. Veja o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Os discípulos entraram no barco e prosseguiram a viagem conforme Jesus mandou. Jesus, ao despedir a multidão, foi direto ao encontro deles? Não. Jesus subiu para o monte e foi orar. Jesus foi orar. Aqui, irmãos, nós já paramos e já analisamos algo importante. Algo nos salta os olhos aqui. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando do Senhor dos Senhores. Nós estamos falando do Rei de toda a terra. Não é qualquer pessoa. Não é um ser humano qualquer. Mas ainda assim, mesmo ele sendo Deus e Senhor, e tendo tanta coisa para fazer, e ele tinha muita coisa para fazer, o ministério de Jesus durou 3 anos, ele tinha que percorrer toda a Judéia, Galiléia, ele tinha que pregar o Evangelho, ele tinha que alcançar muitas pessoas antes de ser crucificado, mas ainda assim, ele achava tempo para orar. Um dos motivos que tanto medo invade o coração de muitos crentes está aqui. Falta oração. Nós somos muito ávidos para resolver as coisas, para falar, para tomar decisões, para agir, para reagir. Mas Jesus antes foi orar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus não orou 5 minutos, não. Nós vamos ver no texto aqui que esse aqui era o entardecer. E o Senhor Jesus só vai encontrar com os discípulos na 4ª vigília da noite. Isso era entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã. Os irmãos imaginam quanto tempo ele não ficou lá orando? E ele não só ficou orando, ele ficou orando sozinho. Eu quero te perguntar, meu irmão, você tem tido momentos a sós com Deus? Só você e ele. Só você e ele, mais ninguém. Menino, celular, parente, televisão ligada, só você e ele. Tem tido? Tem acontecido? O Senhor nos deu esse exemplo. Mas a história prossegue. Prossigamos junto com ela. 24, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe,
Em João capítulo 6, versos 19, não precisa ir abrir, vai nos trazer uma informação preciosa. Eles já tinham navegado de 25 a 30 estádios. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, o que é isso? Cerca de 4,5 km. Eles já tinham navegado cerca de 4,5 km. E a distância que havia de onde Jesus os despediu até onde eles tinham que chegar era de aproximadamente 9 quilômetros. Isso quer dizer que eles já estavam no meio do caminho, no meio do mar. Então aqui eu quero destacar algumas coisas. O barco estava longe, versículo 24. Primeiro, estavam no meio do mar quando veio a tempestade. Mas nem sempre, irmãos, as tempestades da nossa vida se iniciam no início da nossa caminhada. Quando eles começaram, estava tudo bem. Estava tudo em paz. Quando você veio à fé, quando você conheceu o Senhor, quando você teve uma experiência com Cristo, talvez estava tudo bem. O Senhor acalmou seu coração, o Senhor te deu paz. Mas no meio do caminho veio a tempestade. No meio, repentinamente, veio a tempestade. Segundo ponto, os discípulos estavam exatamente onde Cristo mandou. Isso é importante porque, ao contrário de Jonas, que também estava no mar, e a tempestade veio, mas porque Jonas estava em desobediência. Os discípulos não. Os discípulos estavam no centro da vontade de Jesus, eles estavam lá porque Jesus mandou. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes as lutas vêm, as tempestades vêm, e a gente começa logo a pensar: o que eu fiz de errado, hein? Aonde foi que eu pequei? Por que eu estou passando essa situação? Por que esse problema de dívida entrou na minha casa? Por que esse problema de enfermidade entrou na minha casa? Por que eu estou vendo meus filhos desse jeito? Eu pensava que eu estava fazendo tudo certo, eu pensava que eu estava orando com eles, mas olha só, parece que deu tudo errado. Nem sempre, irmãos, as tempestades quer dizer que estamos em pecado. Terceiro, foi motivo de grande aflição o fato de Jesus não estar com eles. Por quê? Houve uma outra situação de tempestade. Em Mateus capítulo 8, não precisa abrir 24, mas o detalhe, a diferença é que Jesus estava lá. Embora adormecido, Jesus estava com eles naquela tempestade. E eles acordaram: mestre, você não percebe que morremos? E Jesus acalma a tempestade. Mas agora, a tempestade veio e Jesus não estava lá. Ele mandou a gente entrar no barco, ele mandou a gente ir para o outro lado. Nós estamos no meio do barco, mas Jesus não está conosco como da outra vez. E por quê? Por que Jesus fez isso? Simples, irmãos. Jesus estava agindo como um pai cuida do seu filho. Jesus estava preparando eles para maiores aflições. Na primeira luta, Jesus estava lá, corporalmente. Nesta agora, Jesus não estava, mas logo chegaria presencialmente. Mas haveria um dia em que Jesus teria uma reunião difícil com eles. Eu vou para o Pai. Eu vou estar com meu Pai. Eu vou ser morto e crucificado. Mas não fiquem preocupados. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu enviarei o meu Espírito. Mas eu não vou estar mais corporalmente com vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Quer dizer que Deus, muitas vezes, Ele nos leva aos poucos a um amadurecimento da fé. Quando você era um novo convertido, você começou na fé, Ele estava bem do seu ladinho, bem pertinho, dando experiências profundas e maravilhosas. Mas o tempo foi passando e as lutas foram vindo, e houve momentos que você orou e Ele não respondeu imediatamente. Houve momentos que você fez um jejum e a resposta não veio de imediato. Houve momentos que você veio no culto querendo que Deus falasse e Deus não falou. Por quê? Porque Ele estava e está amadurecendo a sua fé. Em momento algum Jesus abandonou eles. Em momento algum Jesus os deixou ou se esqueceu deles ou estava fazendo alguma coisa que não era importante. E aliás, diga-se de passagem, certamente Jesus estava lá no monte orando por eles.
E aí é muito lindo, irmãos, porque a palavra em Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus foi para o Pai, mas ele intercede por nós. No meio da tribulação, no meio do mar revolto, no meio das ondas mais impetuosas, eu quero dizer para você, meu irmão, você não está só. Jesus intercede por você. Quarto ponto eu destaco aqui sobre essa questão do barco que estava longe. O texto vai dizer que o vento era contrário. O vento vinha no sentido contrário à direção que Jesus havia mandado. Mas mesmo assim, eles não retrocederam. Eles fizeram o que puderam. Eles tentaram de todas as formas que eles puderam. Irmãos, isso não está aqui à toa. Está dizendo aqui para você que subiu aqui nesta noite pensando em desistir, pensando em voltar atrás, pensando que não dá mais para suportar essa luta no seu lar, pensando que não dá mais para sustentar a sua família, pensando que não dá mais para voltar lá naquele emprego amanhã e encarar o seu patrão, pensando que não há mais esperança para você. Deus está falando para você, não retroceda. Porque a fé não retrocede. Não volte. O vento é contrário? O vento é contrário mesmo. Mas prossiga. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Irmão, isso aqui é extraordinário, não é? Imagine você na situação deles. Imagine exatamente a situação deles. Já tem ali umas, 6, 7, talvez 8 horas, mar adentro, remando, navegando, tentando não deixar o barco afundar, lutas, ventos, frio, noite, sem ver a sua frente, nevoeiro. E Jesus parecia estar tão distante naquele momento, as ondas pareciam ser tão intensas naquele momento. Jesus foi ter com eles, manifestando duas coisas. Prestem muita atenção, irmãos. Primeiro, Jesus manifestou a sua bondade, como um pai que ampara o seu filho em perigo. Jesus se aproximou deles. E segundo, Jesus manifestou o seu poder, andando sobre as águas. Essa parte, irmãos, ela é estarrecedora mesmo. O Criador, irmãos, Jesus Cristo, Criador do universo junto ao Pai, Ele fez algo extraordinário que nunca na história se viu. O povo de Israel podia dizer, olha, na nossa história, Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo passou a seco. Josué passou o Rio Jordão a seco. Elias, com a sua capa, abriu o mar, o rio, e passou a seco. Mas andar sobre as águas, ninguém tinha andado. Quando Jesus vem se aproximando, andando sobre as águas, Jesus está dando um recado para eles e para nós que estamos aqui nessa noite. O recado é, eu sou o Senhor e sou maior, mais poderoso do que todas as lutas que vocês estão enfrentando. Olha que beleza extraordinária, os Salmos 9, versos 10. Em ti, pois, confiam. Perdão, irmãos, Isaías 51, 10, perdão. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? O povo de Israel estava acostumado com essa história, que Deus fez o povo passar a seco, o mar se abriu, se tornou 2 paredes para que eles passassem, mas agora Jesus faz algo extraordinário, mostrando que Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que todo aquilo que eles já conheciam, e Ele é maior do que aquilo que eles tanto temiam, que eram as fortes ondas. Jesus caminhou por sobre as águas, como se fosse um mar de vidro, um mar sólido. Para Ele aquilo era como terra firme. Jesus vem caminhando. Que coisa extraordinária, irmãos. Que visão celestial, que experiência extraordinária. E daí o versículo 26, acompanhe comigo. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados
e exclamaram: é um fantasma. Aqui, irmãos, algumas coisas nos saltam aos olhos. Primeiro, seus medos foram despertados. E curiosamente, nós estamos falando aqui de pescadores. Nós estamos falando aqui, o texto está falando de pessoas que estavam acostumadas com o mar. Estavam acostumadas a pescar a noite inteira, estavam acostumadas com tempestade, estavam acostumados a passar por problemas semelhantes. Mas quando eles viram Jesus se aproximando sobre as águas, eles temeram muito, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com muito medo. E aqui, irmãos, é muito importante. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi de um teólogo chamado Matthew Henry, que diz assim: os medos desconcertantes e inquietantes das pessoas boas nascem dos seus enganos e conceitos errados a respeito de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Eu vou ler de novo. Prestem bem atenção nessa frase, que ela é bastante interessante. Os medos desconcertantes e inquietantes das pessoas boas nascem dos seus enganos e conceitos a respeito de Jesus. Sabe qual foi o problema deles? Eles conheciam Jesus. Eles tinham visto Jesus alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Eles já tinham visto Jesus acordar do barco e acalmar a tempestade. Mas eles não tinham visto Jesus ainda andar por sobre as águas. Por que muitas vezes temos medo? Porque não conhecemos profundamente o Senhor. Vejam comigo, agora sim, Salmos 9, versos 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que o buscam. Sabe por que muitas vezes temos medo, irmãos? Porque não conhecemos o Deus que servimos. É verdade. Se nós conhecêssemos Ele como Ele é, como o Deus que Ele é, poderoso que Ele é, as suas obras, aquilo que Ele operou, aquilo que Ele continua operando, aquilo que Ele prometeu que irá fazer, aquilo que está registrado na palavra, se nós de fato conhecêssemos, certamente nós não teríamos medo. Eles não teriam medo. A visão que eles têm é a visão de um fantasma, de algo assustador, de algo que eles não conheciam, de algo que eles nunca tinham visto. E quantas vezes, irmãos, Deus quer se manifestar a nós e nós discernimos errado. Ah, será que é o Senhor mesmo? Será que é Deus que está falando comigo mesmo? Será que eu posso crer nisso mesmo? Será que essa promessa é para mim mesmo? Será que nós ficamos assim, como eles? E muitas vezes aterrorizados, de medo. E tomados de medo, gritaram. Veja o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Eu quero parar aqui, depois eu continuo. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Então veja, Jesus não apenas apareceu, Jesus não apenas andou sobre as águas, mas ele se identifica e ele fala com eles. Esse aspecto é muito importante. Porque no meio da angústia, no meio das tempestades, no meio da dor, nós muitas vezes nos tornamos cegos e muitas vezes nos tornamos surdos. Nós desesperamos. Às vezes, irmãos, nós lidamos diariamente com cristãos, com irmãos, às vezes nós ficamos pensando, mas como assim? A pessoa se entrega. Simplesmente fala em desistir facilmente. Irmão, nós nunca vivemos na história um tempo em que as pessoas estão tão inseguras. Extremamente inseguras. Extremamente. As pessoas, qualquer coisinha, elas pensam em desistir, jogar tudo para o alto, sair correndo, se enfia debaixo de uma cama, se atola em remédio, se dopam. À toa. E aqui, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou sendo indiferente a problemas reais e muitas vezes diagnosticados. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, que nós vivemos em um tempo em que as pessoas e muitos cristãos vivem como se nunca conheceram o Senhor. O Senhor Jesus fala com eles. Eu quero dizer para você que hoje Deus tem uma palavra para você. Jesus tem uma palavra para você. Você não vai sair daqui sem essa palavra. Ele tem uma palavra para você. Aliás, eu creio que Ele já falou com muitos corações aqui hoje.
Eu acredito que já nos louvores o Senhor já visitou muitos aqui. Eu acredito que já durante essa pregação o Senhor já falou com muitos aqui nesta noite. E eu vou dizer mais, Ele quer falar com todos que estão aqui nesta noite. E a palavra dele não é diferente. A palavra dele é a mesma para nós aqui hoje. Tem bom ânimo. Tenham coragem. Não sejam covardes. Tem bom ânimo. Se animem. Se alegrem. Regozijem. Sou eu. Sou Jesus quem fala contigo. Eu sou. Veja, irmãos, que Jesus não precisou nem falar o nome dele. Ele falou, tem bom ânimo. Eu sou. Essa expressão, ou sou eu, é a mesma que quando Moisés perguntou para Deus, Senhor, como que eu vou? Moisés está morrendo de medo. Como que eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu? Como é que eu vou chegar lá no faraó? Eu vou chegar lá e falar que o Senhor quer libertar eles? Como assim? Isso não é assim não. Eles vão me matar. E o Senhor disse assim, diga a ele que eu sou o que sou. Esse Deus está falando com você hoje. Esse Deus está falando conosco. Tem bom ânimo. Eu sou o Senhor. Irmãos, isso deveria bastar para nós. Nós não precisávamos aqui, irmãos, ficar andando atrás de migalha. Não, mas Deus, o Senhor tem que falar o meu nome, o Senhor tem que vir na figura de um anjo, para confirmação, eu vou abrir a palavra. Não, isso tem que ser suficiente. Eu sou. Só isso que você precisa saber. E ele termina dizendo, não temais a mim. Não tenham medo de mim. Não fiquem amedrontados comigo. Sou eu, o Senhor. Sou eu o mesmo que vos tirei do pecado. Sou eu o mesmo que vos chamou quando vocês estavam pescando. Sou eu que vocês viram multiplicar os pães. Sou eu que vocês viram dar vista ao cego. Sou eu que vocês viram ressuscitar a muitos. Sou eu, Senhor, que estou aqui diante de vocês. Irmãos, muitas vezes o medo é tanto que nós começamos a duvidar, até mesmo da fé. Vocês lembram de João Batista? João Batista, quando viu Jesus, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no momento que João Batista foi preso, ele pediu que um dos seus discípulos fosse até Jesus e perguntasse para ele, vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou devemos esperar outro. O mesmo que confessou que Jesus era o Cordeiro de Deus, agora temia, será que é ele mesmo? Por quê? Porque ele estava em plena tempestade, em plena aflição. E quando estamos assim, irmãos, muitas vezes nós não temos olhos para enxergar e nem ouvidos para ouvir. Mas ouça o que o Senhor está falando com você hoje, meu irmão. Não temais a mim, diz o Senhor. Vamos prosseguir, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Olha que bonito. O Pedro, né? O Pedro é conhecido, né? O Pedro é conhecido. O mais ousado. O mais para frente. O que estava sempre com um pezinho na frente. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa-me ir também. Olha que ousadia, irmãos. Quem de nós aqui teria essa ousadia? Quem de nós aqui teríamos essa coragem? Os ventos fortes, noite, eles até então, até aquele momento acharam que era um fantasma, um espírito, alguma coisa. E agora o Pedro fala assim, Senhor, então deixa-me ir contigo. Deixa-me estar contigo. Querido, você tem desejado estar com Cristo nessa tempestade? Você tem desejado estar com Ele? Você tem, veja que Pedro aqui nesse primeiro momento, Pedro não pede para Jesus acalmar a tempestade. Pedro não pede para Jesus acalmar os ventos. Pedro não pede para Jesus subir no barco. Pelo contrário, Pedro fala, Senhor, deixa-me ir contigo. Eu quero perguntar para você, querido irmão, hoje eu estou fazendo muitas perguntas, mas é para você pensar, você tem feito essa oração? No meio da dor, no meio da perda, no meio da decepção, você tem orado, Senhor, deixa-me ter contigo. Deixa-me estar mais perto de Ti. Permita-me ter mais comunhão com o Senhor. Eu estou com saudade, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu não quero mais a sua ausência. Eu não quero mais estar mais longe como nós tivemos. O Senhor ficou muito tempo fora. O Senhor despediu da gente tem muito tempo. Senhor, deixa-me ir ter contigo. Irmãos, nós como crentes devemos desejar o Senhor, precisamos desejá-lo mais do que as suas bênçãos, mais do que as suas promessas, mais do que o que Ele pode nos dar.
Pedro não falou, Senhor, deixa-me caminhar sobre as águas para ver como é que é. Ele falou, Senhor, deixa-me ir contigo sobre as águas. E o pedido dele foi tão legítimo, presta atenção nisso. O pedido de Pedro, apesar de ousado, foi tão legítimo que Jesus não censurou Pedro. Jesus falou, vem. E eu estou dizendo isso com ênfase, por quê? Porque quando o escriba, o fariseu, falou, Senhor, nos dê um sinal, Jesus censurou ele imediatamente, falou assim, nenhum sinal te será dado para vocês, se não for o sinal do profeta Jonas, porque Jesus conhecia o que estava no coração deles, e Jesus também conhecia o que estava no coração de Pedro, e que a vontade do Pedro era estar com Cristo. E eu quero dizer para você que Jesus conhece o seu coração, e sabe de fato quais são as suas intenções. Então eu quero encorajar você, querido. A luta está grande. Olha ao Senhor, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Eu quero estar mais perto. Sabe aquele louvor? Perto quero estar de ti, Senhor, ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar de ti, Senhor. Essa é a expressão de um verdadeiro crente. E então, vejam comigo, que Pedro, irmãos, aqui ele demonstra afeto pelo Senhor, ele demonstra prudência, porque ele pede permissão, ele não pula na água e sai atrás de Jesus, ele pede essa permissão, e ele é um exemplo de fé e determinação até aquele momento. Mas aí algo inusitado acontece. Versículo 29, confiram comigo. E ele disse, vem. Jesus disse para ele, então vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Peraí. Como é que é? Pedro andou sobre as águas? Então, se já era extraordinário Cristo andar, mas tudo bem, né? Cristo é Deus, é o Filho de Deus, ele andar sobre as águas, isso aí, né? É maravilhoso para nós, mas não é tão estranho, mas Pedro também andou. Irmão, sabe por que Jesus permitiu? E deu a ele graça para andar? Presta atenção nisso. Porque Jesus quer que você ande por sobre estas aflições que você está enfrentando. Elas estão lá. Elas são reais. Elas não são fruto da sua imaginação. Tempestade é grande. Mas o Senhor Jesus, ele deu um exemplo para dizer para você e para mim assim como eu posso andar sobre estas águas, você também pode. Você também pode ser. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso não é maravilhoso, irmãos? Muito bem. Vamos continuar. Pedro andou sobre as águas. E aí entra o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Observe. Teve medo. Por que ele teve medo, irmãos? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque ele começou a reparar a tempestade à sua volta. Por um instante ele esqueceu a tempestade e teve ousadia para ir até Jesus. Mas naquele momento que ele começa a andar, ele percebe que está andando sobre as águas, ele repara na tempestade. Isso, irmãos, tem um ensino para nós incrível. Romanos capítulo 4, versos 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé,
se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Por que eu li esse texto? Porque Abraão foi chamado por Deus. Naquele momento estava tudo calmo. E Jesus disse para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão começa o seu caminho. Mas as lutas começam, as tempestades começam, as aflições começam. Mas Deus lhe fez uma promessa. E o texto em Romanos vai dizer que Abraão, apesar de velho, apesar de ser um idoso, sua esposa ser uma mulher idosa, de tantas lutas enfrentadas ao longo do caminho, ele creu contra a esperança, sabendo que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O problema de Pedro é que ele creu por um momento, mas quando ele percebeu que tantas lutas estavam à sua volta, ele deixou novamente o medo entrar no coração. Ou seja, ele teve fé suficiente para descer do barco, dar alguns passos sobre as águas, mas não teve fé suficiente para chegar até Jesus e começou a naufragar. O que isso quer dizer? Que nós podemos ter uma fé verdadeira, mas ser uma fé fraca. Uma fé fraca. Uma fé que se inclina diante da circunstância. Uma fé que se inclina diante de um não. Uma fé que se inclina diante de uma oposição, de uma perseguição, de alguém que fala mal de mim, de alguém que eu amava muito, mas de repente eu fiquei sabendo que ela disse algo contra mim. A fé de Pedro, naquele momento, era uma fé suscetível à queda. Diferente da de Abraão. Diferente. E ele começa, olha o que o texto fala, a submergir. Enquanto a fé lhe sustentou, olha isso que lindo, irmãos, a fé sustentou, mas quando entrou o medo, começou a afundar. Eu quero dizer para você que tem sido dominado pelo medo. Esse medo só vai te puxar para baixo. Esse medo só vai te fazer afundar cada vez mais. Está aqui, ó. O texto é claro. Vejam comigo o versículo 30 novamente. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Mas, olha o que aconteceu. Ele gritou, salva-me! Salva-me! Certamente Pedro sabia nadar. Sim ou não? Vocês já imaginaram um pescador que não sabe nadar? Não faz sentido, não faz? Mas o medo de Pedro tomou tanto conta dele, que ele esqueceu até como é que nada. Começou a afundar. Já aconteceu isso com você, irmão? A aflição ser tão grande, a tempestade ser tão grande, você está passando por uma situação tão difícil, o medo, você está tão dominado pelo medo, que você, as coisas mais triviais, que você já tinha até vencido, superado, começam a voltar, começam a acumular, e você começa a ficar cada vez mais e mais afundado, e mais mergulhado. Só que Pedro, irmãos, não se deixou levar totalmente pela aflição. Ele gritou, salva-me, Senhor! E esse ponto é interessante, irmãos, porque no Salmos 34, versos 4, vai dizer, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero dizer que talvez você já esteja afundando, talvez você ache até que não tem mais jeito, mas se você clamar, se você gritar, se você orar, se você pedir, Senhor, salva-me, Senhor. O texto em Salmos vai dizer, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus está presente, meu irmão, para ouvir a sua oração, para pegar você pela mão e te levantar de novo. Louvado seja Deus. Aleluias. Versículo 31, estamos caminhando para o fim, irmãos. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Isso é lindo demais, irmãos. Porque, imagine, irmãos, o Senhor Jesus deu uma ordem, eles obedeceram. Mas no meio do caminho, eles foram afligidos, foram tomados pela tempestade. Ao verem Jesus, eles se amedrontam. Jesus se aproxima e convida Pedro para estar com eles. Pedro então começa a caminhar, mas logo afunda, dominado pelo medo da tempestade.
Mesmo assim, o Senhor Jesus não ficou indiferente a Pedro, não debochou de Pedro, não humilhou Pedro. Jesus estendeu a mão. Quantas vezes Jesus já estendeu a mão para você? Eu nem sei contar quantas. Eu não consigo nem imaginar, irmãos, quantas vezes Jesus já me tirou dessa exata situação. Por quê? Porque, irmãos, por maiores que sejam as lutas e as perdas, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, você pode até não sentir, mas Ele está mais perto do que você imagina. E há um texto lindo na palavra que fala assim: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor, disse o Senhor. Então, meu querido irmão, clame, ore, peça perdão, suplique a Ele, chore diante dEle, mas não saia daqui sem que você pegue na mão do seu Salvador e Ele levante você nesta noite. Tenha fé, meu irmão, clame por Ele. Hebreus 4,15 diz assim, olha que tremendo esse texto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso Salvador, meus irmãos, é alguém que passou por dores, por aflições, por angústias, por tristezas, por situações as mais adversas. Ele se compadece de nós. Ele está pronto a estender a mão. Achegue-se a Ele, meu irmão. E o Senhor Jesus fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, eu acho que essa frase se aplica a todos nós aqui. Inclusive eu. Eu acho que essa frase aqui abrange todos nós aqui. Por que você está duvidando, irmão? Por que você acha que Deus não vai resolver essa questão? Por que você acha que esses papéis não vão serem resolvidos? Essa causa. Por que você acha que seu lar vai continuar vivendo essa situação? Por quê? O Senhor já não te deu provas suficientes? Ele já não te deu experiências suficientes? O que Ele nos fala aqui não é suficiente? Por que temos tão pouca fé? Por que nos abatemos tanto? Por quê? Ele está te perguntando. Irmão, nós temos que parar de olhar para isso aqui como uma palestra. Isso aqui não é uma palestra. É Deus falando conosco. É a palavra de Deus. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei o que eu vou enfrentar essa semana. Mas uma coisa eu sei. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu posso crer. Se Ele ressuscitou para a minha justificação, eu creio que nada neste mundo poderá me separar do amor de Cristo. A fé pode ser verdadeira, porém fraca. Pedro teve fé para dar alguns passos sobre as águas, mas não para manter-se sobre elas. A fraqueza da nossa fé é a causa de duvidarmos. É a causa de duvidarmos. Versos 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu estava pensando aqui, meditando nessa palavra, e pensei, o Senhor Jesus podia ter tirado Pedro, colocado ele no barco, e dito assim, ó, eu vou na frente, eu já caminhei até aqui mesmo,
Eu espero vocês lá. Mas ele entrou no barco. E quando ele entrou no barco, imediatamente tudo se acalmou. Ô, meu irmão, você não pode sair daqui sem ele no seu barco. Você não pode. Mas se você quiser, você pode viver a sua vida de qualquer jeito. Mas se você convidá-lo, se você clamar, se você orar, ele não vai ficar indiferente. Ele não vai só resolver esse pequeno problema que você está enfrentando. Ele vai entrar com você no barco. E quando ele entrar no barco, pode ser que por alguma razão a situação não se resolva imediatamente. Mas no seu coração haverá muita bonança e alegria. Eles disseram, veja lá, versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. O que falta para você reconhecer Jesus na sua vida? O que falta para você reconhecê-lo e descansar totalmente nele? O que falta para você sair daqui em plena paz, podendo cantar o louvor que nós cantamos antes dessa pregação? Descansarei, pois sei que és Deus. O que falta? O salmista diz, à sombra de tuas asas eu me refugio, até que passem as minhas calamidades. O que falta para você reconhecer que só o Senhor é o teu refúgio, só o Senhor é o teu socorro bem presente na hora da angústia? Ali os discípulos entenderam duas coisas. Primeiro, foi uma confirmação da sua fé em Cristo, pois, por que foi uma confirmação? Somente o Criador do universo poderia multiplicar pães para tamanha multidão. Somente o Criador do universo teria poder sobre a natureza para caminhar sobre as águas. E somente o Criador do universo poderia acalmar a tempestade. Sabe o que eu quero te falar, irmão? Que a sua solução não está no governo. A sua solução não está no salário no quinto dia útil. A sua solução não está naquele empréstimo que você está pensando em fazer no banco. A sua solução, ela não está na sua mãe, no seu pai, na sua esposa. A sua solução está no Criador do universo, em Jesus, o nosso Salvador, porque Ele está presente para te abençoar. O que falta para você reconhecer e cantar e se alegrar nele? Segunda coisa que eles entenderam, que aquela era uma oportunidade perfeita para adorar o Senhor que estava diante deles. Salmos 50, versículo 15 fala assim, me invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Sabe o que o Senhor quer de você hoje, meu irmão? Seu louvor. A sua gratidão, a sua adoração. Para e pensa aí, meu irmão, na sua vida um pouquinho, pensa aí. Você está aqui porque o Senhor te sustentou, te pegou pela mão diversas vezes, esteve no seu barco diversas vezes. Quando muitas pessoas olharam e falaram assim, não tem jeito para você não, Jesus foi lá e te segurou pela mão e disse, eu sou contigo. Será que Ele pode ouvir o seu louvor nessa noite? Sua gratidão? Será que você poderá dizer como Pedro, como os apóstolos, verdadeiramente o Senhor está aqui, e Ele não apenas está aqui, mas Ele é o Senhor, e Ele faz parte da minha vida. E eu quero encerrar esta mensagem, queridos, no versículo que nós não lemos, que é o próximo, 34, olha lá. Então, estando já do outro lado, só isso. Você vai chegar, irmão. Você vai chegar. Você vai chegar. Por que você vai chegar? Sabe por quê? Porque lá atrás, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Entrem no barco e vai para o outro lado. Nós só vamos chegar porque Ele é o autor da nossa fé. Ele prometeu
e Ele é fiel para cumprir.